Aleluia. Vamos fazer a sequência da Pentecoste que eu falei. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz todos. Vinde para Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. no labor descanso, na aflição remanso, no calor da laje. Enchei-os, bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acorde, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Mudai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em bem ao forte, uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. A celebração da festa, como todas as celebrações humanas, indica o quê? Um acontecimento, uma realidade. A gente festeja o dia 13 de maio, me parece, não é por causa de Nossa Senhora, parecido. Mas a libertação, a lei da libertação da escravidão. Então indica um fato, uma realidade que não pode ser negada. Festejo dia 7 de setembro, a independência. Então são lembranças de acontecimentos. E não é somente um oba. Vamos fazer festa e acabou. Mudou algo na realidade das pessoas, na realidade da sociedade, não é? Então, se nós celebrarmos, primeiro nós temos celebrado a ressurreição de Cristo, a Páscoa. Ninguém liga. Quando pergunta a alguém se acredita na ressurreição, a resposta quase geral é: ninguém voltou de lá para nos dizer como estão as coisas, ou não é assim? E eu pergunto, Jesus voltou de onde? Ele não voltou do reino da morte? Então como é que pode falar? Mas quem fala isso, gente, são cristãos, não são nem pagãos, cristãos que frequentam a igreja. Que eu me pergunto, não sei por que frequentar a igreja, não sei. Talvez vocês saibam mais do que eu. Nesta parte eu sou muito ignorante. Para que frequentar uma igreja? Para que frequentar uma escola se você não vai aprender nada? Para a sopa do dia? Para poder brincar durante o dia? Mas aquilo é escola?
não é a escola. Então a igreja que não transmite uma fé, ou as pessoas que vão à igreja para não receber uma fé, inútil. Então, celebramos depois a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo, o que quer dizer? O mundo tem futuro? Não. A ciência está tentando explicar como é que vai acabar o mundo. Tenta explicar como começou, com o grande estrondo, isto e aquilo, os egípcios antigamente disseram que era uma bolha de água que explodiu e criou o mundo, aí por diante. Não? Cada um cria uma teoria na criação do mundo. No mundo se sucederam tantos fatos, tantos impérios, tantos reinos, tantas pessoas, etc. Mas quem dominou sempre no mundo foi quem? Não. No mundo, estou falando do mundo visível. Quem que dominou sempre foi a morte. A morte. Você pode ser um médico, salvar tantos, com cirurgias, com remédios. No fim, você também está submetido à morte. Aqui que entra um pouquinho a reflexão. Jesus ressuscitou as pessoas, sarou as pessoas, mas ele não foi submetido à morte. Aliás, a morte ele a aceitou, porque já falamos durante a Quaresma, como ele, sendo Deus, se fez homem, a famosa frase Emmanuel, Deus conosco. Então o próprio Deus voltou sobre a terra, no meio dos homens, para viver a vida humana. E nós fomos chamados, desculpa a expressão meio choro, meio estúpida, mas é uma santa que fala: te agradeço, Deus, porque me fizeste com inteligência, me fizeste com razão, e não me fizeste um cachorro, um animal irracional. Então nós poderíamos ter nascido qualquer espécie de animais, não? Nós nascemos seres humanos. Seres humanos quer dizer que temos qualidades, características totalmente diferentes dos outros seres. E Cristo, Deus também quis viver conosco. Emmanuel será o seu nome. Deus conosco. Então Deus veio viver a aventura humana. Daí em diante, o ser humano em Cristo adquire outro aspecto, que só olhando então a pessoa de Cristo e crendo verdadeiro tudo o que ele realizou e tudo o que ele passou e tudo o que ele fez e o que nele aconteceu, morte, ressurreição, no fim a ascensão, outro aspecto da festa cristã. O mundo tem futuro? Tem. Porque Cristo teve futuro. Com a ascensão, na sua oração, antes de morrer, ele falou simplesmente uma coisa muito simples, que para nós, a gente nem liga, não é? Pai, terminei a obra que tu me deste de realizar aqui na terra, agora eu volto a ti. Quantas cartas uma pessoa que você está acostumado às vezes a viajar, a fazer um trabalho, agora telefone, manda uma mensagem, não, nos telefones, não, olha, terminei o trabalho, agora eu volto para casa, não é? Será que é tão difícil entender a linguagem do Evangelho? Ou não? Ou a nossa mente está parafusada? Pai, terminei o meu trabalho, terminei a obra que tu me deste, agora eu volto a ti. Me dê
a glória que eu tinha junto de ti. Quer dizer, eu me vesti como ser humano, como o último dos seres humanos. Virei palhaço de circo. Porque o grande trauma da crucificação de Cristo, prestemos bem atenção, não foi o morrer na cruz com muitas dores. A gente fica lá lacrimejando, chorando, vendo as dores de Cristo. Aquilo muita gente aceitou. Muitos soldados aceitaram. A crucifixão era uma coisa comum entre os romanos. 60 anos antes da morte de Cristo, quase 100 anos, que foi no ano 70 mais ou menos, mais 30. 100 anos antes da morte de Cristo, crucificaram entre Nápoles e Roma 6.000 escravos, como punição porque eles tinham se revoltado contra o Império Romano. 6.000. E eles morriam naquelas dores. Mas não aconteceu nada. Agora, o pior, o que foi? Foi Jesus se tornar palhaço de circo. A cruz, a dor, nós aceitamos. A humilhação, não. Vocês nunca meditaram? Medite bem. A humilhação nós não aceitamos. Ser jogado fora, ser inútil. Gente, quando eu medito, lá não está um simples homem, lá é o Deus. Os homens estão esbofeteando Deus, estão gozando na cara de Deus. Na cara de Deus. Estão cuspindo na cara de Deus, gente. Ou será que a gente não se toca mesmo com estas realidades? Eis porque ele não tinha mais o esplendor e a glória que tudo tranquilamente ele manifestou na transfiguração, quando foram na montanha, e tinha João, Tiago e Pedro, e ele se transfigurou. E Pedro disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. O seu rosto se transformou cheio de luz, porquanto um corpo humano possa fazer isso. Suas vestes se tornaram brancas, que nem nenhuma lavadeira podia lavar, e realizar assim, alvejar daquele jeito. E, diante desta glória, deste esplendor, desta beleza espetacular, muita gente vem aqui e olha, mas que fica pasmado de ver tanta beleza da natureza. Imagina você o que deve ter sido o esplendor da pessoa humana, que era Cristo. Então ele se transformou nesta glória. Me dê a glória. Eis porque a cruz, como muitas vezes insistia e insisto, é um acidente de percurso. Não é o fim da vida. É um acidente de percurso. A morte de Cristo foi acidente de percurso. De todos estes males, ele realizou uma obra ainda mais maravilhosa. Aquele corpo que a morte tentou de destruir, ele, por ser Deus, aqui entra o problema da nossa fé. Se acreditamos que ele é Deus, ou se não acreditamos. Ou se acreditamos que Deus que criou o universo inteiro e fez também estas coisas, é o próprio que estava na pessoa de Jesus Cristo. Só isso. Então é questão de fé. Crê ou não crê? Acabou. Por que eu falo que é acidente de percurso? Porque exatamente quando você faz uma cirurgia, você dói, etc., te racha, te abre. A cirurgia é acidente de percurso. Por quê?
Porque a finalidade da cirurgia não é a própria cirurgia. Qual é a finalidade da cirurgia? Me digam vocês. Dá para entender ou não? Por que a gente faz uma cirurgia? Para morrer ou para se salvar? Para sarar, não é? Então a cirurgia é bonita? É feia, feíssima. Feíssima. Mas é simplesmente uma passagem para um bem maior, que é a própria vida. Isso que nós temos que compreender na vida e no caminho de Cristo, para depois nós entrarmos também no mesmo sentido da vida dele. Senão não chegamos a lugar nenhum, gente. Não temos um livro da vida onde ler a nossa vida. Nós não temos, simplesmente baixamos a cabeça. Seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus faça isso. Mas o que é isso? Então você vai na frente do médico. Doutor, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é? Qual é a vontade do médico? De te salvar. De te salvar. Qual é a vontade de Deus? De nos dar uma vida, a glória que Cristo possuía antes e que ele recuperou. E com a ascensão se realiza aquilo que tinha pedido ao Pai antes da morte. Me devolve a glória que eu tinha junto de ti. E Deus o fez sentar à sua direita, não somente como verbo, não somente como Deus, mas como homem. Não foram os anjos que Deus colocou à sua direita. A gente que corre muito atrás dos anjos, não é? Não foram os anjos, não. Foi um ser humano que colocou à sua direita. Me parece, ou a vocês não parece, que eu sou um ser humano, não é? Vocês são de que raça? Você é branco, você é preto, você é japonês, o que quiser, é? Mas temos características de ser humano, não? Agora, você escolhe o seu futuro. Pela tua fé você escolhe o seu futuro. Ou um túmulo, ou comido pelos vermes, ou transformado em cinza, agora no forno crematório, ou alcançar a plenitude da vida em Cristo. O mundo tem futuro? Sim, mas em Jesus Cristo. Porque tudo que é feito em Cristo possui vida. O que for feito fora de Cristo é morte. Nos primeiros cristãos, São Paulo fala, quando alguns discípulos ou companheiros deles o abandonaram, Demas e outros, ele nas suas cartas escreve: Demas me abandonou para este mundo, para os bens deste mundo. Ele não fala pecou, se drogou, não, para os bens deste mundo. Porque achou que os bens deste mundo são a vida. Este é o nosso grande, único problema. Nós achamos que os bens deste mundo são a vida. Nós achamos que a saúde é a vida, a saúde biológica, física. Nós achamos que as riquezas, o dinheiro são a vida. Nós achamos que o luxo é a vida. Nós achamos que a comida é a vida. Nós achamos que as diversões é a vida. Este é o grande problema. Então não é tão estranho o negócio. Onde São Paulo fala: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, que não são mais lá do alto, porque quando Deus se fez homem, Ele trouxe estas realidades na terra. Mas faltava alguma coisa a essa historinha que pode ser simples, bonitinha, pode parecer uma fábula, apesar de ter sido uma
realidade muito clara, testemunhada por muita gente, escrita em muitos livros como testemunhos, não inventada pelos homens. Cristo não foi inventado pelos homens. Está nos livros históricos, tranquilamente. Então não tem como rejeitar e renegar. Nos livros da história também dos pagãos, não somente nos evangelhos, que foram escritos pelos apóstolos, mas nos livros de quem escreveu a história humana naquela época, está esta pessoa de Jesus Cristo que realizou estas coisas. Lógico que eles não colocam a fé. Os cristãos colocam a fé nele, nos evangelhos. E acabou. E ele prometeu uma realidade nova para vir fecundar a terra. Esta realidade nova não viria fecundar a natureza, porque na natureza já Deus, com a sua sabedoria, colocou os princípios da vida e ela se desenvolve tranquilamente com estes princípios. Os animais se reproduzem com os princípios da vida, da reprodução. Os frutos dão suas sementes para poder se reproduzir em outras plantas. Então já existe uma lei de vida que Deus colocou na natureza. Seria só estudar em profundidade tudo isto para a gente ficar e dizer muito obrigado, Deus, que você fez todas estas coisas. Porque quando um pintor, como falei outro dia, vender aquele quadro, o grito, um homem assustado que grita, 240 milhões, pelo câmbio atual, 480 milhões de reais, para nos entendermos melhor, não é? Só a expressão angustiante de um homem que grita. Já falei outra vez, merda se compra com merda. É um grito humano, angustiante. E o grito de Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Quanto custa? Isto ninguém. Não tem preço. Mas as coisas feitas pelos homens, nós pagamos humanamente até caro. Não é assim? Bem caro. Tem um quadro que reproduz a natureza, reproduz as flores. Olha, estas são flores vagabundas. Eu estava aí no caminho, na estrada, eu catei. Faz um quadro, você vai pagar caro. É obra das mãos dos homens, admirados. E se fazem viagens imensas nos museus para ver estas obras, esses quadros. Imagina, eu que vivi, cresci no meio da arte, de tudo quanto era lado. Obra dos homens. Mas quantos procuram as obras de Deus? Infinitamente mais bonitos do que os quadros pintados pelos homens. Então vocês vejam que houve uma inversão de tendência. É uma tendência para a autodestruição, chamando autoexaltação do homem. Mas nós, seres humanos, não somos o Criador. Nós somos criaturas. Criaturas. Como a criança no ventre materno não se deu a vida. Ele depende do corpo da mãe para se desenvolver. Depende do alimento do corpo da mãe para amamentar e poder crescer. E nós, como criaturas, dependemos da origem, da fonte da nossa vida, que é o próprio Deus. Sem Ele, só existe morte.
Morte no físico, morte na psique, morte no espírito. Que se transforma numa palavra só. Egoísmo, egocentrismo. Viver para si, em função de si. Então, precisávamos de um espírito forte que destruísse este espírito de morte que acaba conosco. Já temos falado várias vezes. Todo mundo fala a doença do século, a depressão. Depressão é morte. Morte não fora de mim, dentro de mim. E é gozado que quando mais o homem chega a possuir as coisas, mais fica deprimido. Gozadinha, não é? Vocês não acham gozado? Nunca meditaram? Quando mais possui as coisas, quando mais alcança o que ele deseja, sente um vazio enorme dentro de si. Isto é uma realidade. Ninguém também pode negar isto. Se quiser se colocar na frente do espelho. É neste vazio enorme, incrível, que é busca de Deus, necessidade de Deus, que Ele envia o seu Espírito, o Espírito Divino, que é Espírito simplesmente de amor. Se nós deixássemos Deus viver totalmente em nós, coitado, acabaria duas classes sociais. Você sabe quais? Psicólogo e psiquiatra. E psicanalista. Porque não haveria mais problemas. Não haveria mais problema. A psique sara de uma vez. Nós temos lido aquela oração linda, 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 não? Então este Espírito Santo, e por um azar, desculpa, mas só uma coisinha, porque me dói ver isto aqui, como as coisas bonitas podem ser transformadas. Deus nos enviou ultimamente um movimento carismático maravilhoso para conversão, para realizar na igreja um monte de anúncios, mas o ser humano sempre transforma as coisas. Para no quê? No louvor. Como já disse, antigamente se tinha medo de Deus. Depois descobrir que Deus é amor. Não sei que tipo é amor. Porque também quando minha mãe me batia, que eu aprontava, também aquilo era amor. Não somente quando me dava o pão, me levava para a escola, mas também quando me batia, era amor. Entendeu? Então, depois agora descobrir o louvor, que a religiosidade é louvar, louvar. Talvez não se lembrem, a memória é muito curta quando não nos interessa das coisas. Quando nos interessa, a memória é longa, não esquecemos até a morte. Mas quando não interessa, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós transformamos a religiosidade em visões, espetáculos. E a religiosidade é uma coisa só. É comunhão entre Deus e o homem. O homem é Deus. E quando se realiza esta plena e total comunhão, existe a redenção. Então o mundo tem esperança, tranquilamente. Porque Deus enviou o seu Espírito. Ele habita no mundo. Ele está disposto como o ar que todos podemos respirar. Mas se você mergulha dentro do mar, dentro do lodo, do mal, que cima como mal, você vai afogar. Se você não respira Deus, como é que você vai viver de Deus? Aonde a grande necessidade
de uma oração contínua, não ocasional. Meu Deus, me acude. Meu Deus, me salve. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Uma oração contínua. É a única maneira, único meio que nós, pobres seres humanos, temos para poder respirar a Deus. E respirando Deus, a vida volta. E voltando a vida, volta o amor. E voltando o amor, volta a fraternidade. E voltando o amor, que o próprio Deus volta a paz. E voltando o amor, volta a família. Volta a juventude. Acaba as doenças. Eis porque Cristo tinha prometido e manteve a sua promessa. A festa do Espírito Santo. Então celebramos isto, concluímos. Que é esta festa da Pentecostes? Não é o fenômeno que falava em várias línguas, não. Aquele era sinal exterior, porque vocês ouviram falar todos aqueles povos lá, que tinha estrangeiro lá em Jerusalém, viu? Era toda aquela região do Mediterrâneo, parecia que estava tudo em Jerusalém aquele dia. Tinha árabes, credos, líbicos, egípcios, romanos, gregos, de tudo quanto era língua estava lá, turcos, etc. Eu vira todos na sua própria língua. Qual é a linguagem humana universal? Você sabe? Eu me preocupava quando era criança, mas mais ainda porque eu queria ser missionário. Mas Deus, escuta. Coisa de criança também. Por que você não me dá o dom das línguas? Que eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender a língua do outro povo. Eu vou viver. Então acho que não se realizou a Pentecoste ainda, não é? Eu tenho que aprender as línguas. Pô, o que é isso? Mas existe uma linguagem só, universal. A linguagem do amor. E foi a língua que todo mundo entende. Todo mundo entende. Quando o amor, prestemos bem atenção, se faz serviço. Porque o amor só existe quando se faz serviço. Então veja qualquer coisa até na sociedade, tão simples, não é? Eu sou um comerciante, eu atendo a pessoa com amor, serviço. Eu sou um político, eu atendo o povo, serviço. Eu sou um professor, ensino as crianças, serviço. Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou esposo, eu sou esposa. Amo o outro, serviço. Ontem me contaram uma história que eu fiquei antes de ontem. Dizendo, é bom, tem que aprender a dirigir, porque minha irmã, ela não sabe dirigir, ela que pagou o carro, e o marido dela, quando ela quer vir me visitar, a minha irmã, ele vem, mas resmungando. Marido e mulher? Já agora os casamentos já partem meio errado, porque a maior parte dos casamentos agora são com comunhão de bênção ou sem comunhão de bênção? Quer dizer, já tem um buraquinho de onde entra o verme que vai roer a convivência. Você faz comunhão com a outra pessoa de tudo que mais de precioso tem, a sua vida, o seu corpo, os seus sentimentos, a sua inteligência. Vamos casar sem comunhão de bênção? Que porcaria é esta? Que porcaria é esta, gente? Vocês vão me dizer que existe amor? Não. Cadê marido e mulher? Meu bem,
olha, me leva para o mercado para fazer isso, me leva a minha irmã que eu visitar, eu resmungo. Existe amor entre marido e mulher? O amor que não se transforma em serviço não é amor. E esta é a linguagem universal para todos os homens, de todos os tempos, de todas as culturas. Tanto que vocês podem compreender que quando foi anunciado o cristianismo aos ricos e aos pobres, aos livres e escravos, São Paulo falava claro, cada um fique na situação humana em que se encontra. Os escravos continuem sendo escravos. Eu sei que alguém vai chiar, mas os direitos humanos. O amor é o meu direito. Porque quando eu, humanamente, fisicamente, sou escravo, se eu consigo amar, este é um dom de Deus. É um dom de Deus. O amor é um dom de Deus. Não sai do nosso coração. Ele vem de Deus mais do que falar em línguas, mais do que fazer milagres, mais do que ressuscitar os mortos. É um dom mais precioso do que tudo. Porque isto me faz uma pessoa livre. Então existe uma escravidão física, onde nós gritamos pelos direitos humanos. Mas ninguém grita pelos direitos humanos da pessoa ser livre dentro, porque não conhece esta liberdade. E nós preferimos ser escravos das coisas, escravos do dinheiro, escravos dos desejos, escravos da vingança, escravos do ódio. Porque, gente, nós vivemos de sentimentos. E todos esses sentimentos do nosso relacionamento humano afloram a nossa pele. E também quando aflora o amor, que nós ficamos livres. É isso porque São Paulo falava. Mas era uma fé verdadeira. Era a fé que a minha vida vale se está em Cristo. A minha vida não vale nada se não estiver em Cristo. Era uma fé aí não somente na pessoa de Cristo, mas uma fé na minha própria existência. Esta existência que o Espírito de Deus, como se encarnou no ventre de Maria e produziu Jesus Cristo, a pessoa divina humana, assim também Ele, entrando dentro de nós, ia falar umas besteiras, mas o Espiritismo todo mundo aceita. A encarnação de Deus no ser humano é besteira, não é? Não é? Que Ele se possa encarnar em nós é besteira. Que outra pessoa possa se reencarnar num bicho, ou um bicho possa se encarnar na pessoa, o povo aceita. Eu derramarei sobre vós o meu Espírito. E no Espírito de Deus encontramos paz, longanimidade e amor. Leia São Paulo. Leia São Paulo. Onde o homem se realiza na sua totalidade, no seu ser, e onde o homem tem o seu futuro, a sua meta, e constrói um mundo novo.